Falar de Cannes dá uma certa alegria, né? Porque depois de 2 anos que nós vivemos um certo isolamento ou um isolamento total, reencontrar as pessoas, poder conversar, trocar ideias, aprender no olho, é literalmente um presente que a natureza nos proporciona. E por falar em natureza, Cannes traz muito isso. Qual é a importância da nossa comunicação, da nossa publicidade, do nosso marketing em prol do planeta? O que nós, o que eu, o que você está fazendo para facilitar que a destruição não aconteça? Esse é um dos grandes temas aqui de Cannes. Falamos e escutamos e aprendemos sobre a importância de se contar uma história, a clareza na nossa comunicação, a objetividade ao transmitir ideias, a importância de estabelecermos propósito. Gente, sem propósito não dá para ser protagonista. A gente está falando de uma vida que tem começo, que tem meio e que tem fim. Portanto, o tempo é agora. A gente tem a frase do Saramago que diz que a gente não deve ter pressa, mas a gente também não pode parar, porque o momento é agora. E é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente tem visto. Como foi navegado pelo tema de diversidade, a importância da pluralidade nas nossas ações e reações, independente do que fazemos e aonde estamos. Respeito, acima de tudo, respeito. O marketing experimental, como foi trazido, ele vem com um processo de pilotagem, de planejamento e de ouvidoria. Ouvir o que as pessoas têm para dizer, aprender com as outras gerações. Olha que coisa importante, e o mais importante de tudo isso, como seria simples se nós aderíssemos a essas dicas que a vida está nos trazendo. Esses são pontos que a gente percebe que já estão no nosso dia a dia. O que nós precisamos é exercitar. Né? Como se indo a uma academia e a gente mudasse os nossos exercícios para músculos que não estão desenvolvidos ainda. Esse é um convite. Nós vimos então a importância de todo o processo de criatividade. E aí eu digo para vocês, não tem local que se trabalha. A criatividade ela está implícita em todas as nossas ações. E o fortalecimento do papel feminino. Ora, gente, esse é o nosso momento. Esse é o momento de nós colocarmos as nossas competências, de colocarmos as nossas habilidades para que possamos cada vez mais estarmos inseridas no mercado de trabalho, sermos ouvidas, sermos respeitadas e fazer com que o assédio, independente de moral ou sexual, seja completamente eliminado. A gente tem que trabalhar, mais uma vez eu digo, por respeitar as pessoas, o momento, ser transparente e ético nas nossas relações, íntegros nas nossas entregas. Eu acredito que Cannes tem trazido tudo isso de uma maneira muito agradável, muito objetiva e fazendo com que a gente se sinta parte de todo esse contexto. O Dino esteve aqui com a gente, trazendo muito claro a preocupação com a destruição do planeta. E eu volto a dizer, cada um de nós tem um papel determinante nas transformações do mundo. Não é apenas nas relações nas nossas famílias. E a gente já, se parar para pensar, a gente está falando aqui também muito de inspiração, né? A gente está falando de exemplo. Afinal de contas, muitos atores hollywoodianos passaram por aqui. E qual está sendo a inspiração que a gente está deixando para a nossa família, para os nossos queridos, para os nossos colegas de trabalho? Vamos pensar, o que eu estou deixando? Será que se o mundo tivesse mais pessoas como eu, ele seria melhor ou pior? Vamos fazer essa pergunta? Isso para mim tem sido Cannes. Bom, e a gente pode falar um pouquinho também das ações que o Bradesco, organização que eu tenho muito orgulho e é uma opção na minha vida e não uma falta de opção, porque isso é um ponto muito importante que nós vimos aqui em Cannes também. O quanto a empresa é a sua opção, né? Nós temos feito vários trabalhos com relação ao fortalecimento da mulher. E eu digo para vocês que não existe um caminho. São várias frentes, são várias ações, são grupos de afinidade, grupos de trabalho envolvidos semanalmente para que esse assunto esteja realmente sendo abordado, sendo ampliado em toda a organização. Nós tivemos a campanha da Bia, uma campanha muito restrita e muito curta, e para vocês terem uma ideia, foi um comercial, um dia, no intervalo do Jornal Nacional, que gerou, nesse período, 190% de aumento de procura no Google sobre a palavra assédio. Isso é preocupante, né? Será
que as pessoas não estão sabendo o que é assédio? Vamos falar mais sobre isso. E é o que o banco tem feito, falar e praticar mais sobre o assédio, seja ele moral, seja ele sexual. A violência contra a mulher, ela tem que ser eliminada. Na verdade, ela não deveria nem existir. Porque quando nós falamos em estar com outro, nós temos que realmente querer o melhor dessa pessoa. A gente está falando de entrega, a gente está falando de construir uma sociedade melhor. O S do ISD, não está no meio por acaso. O social é o fiel da balança. Eu tenho o meio ambiente, eu tenho a governança, mas eu tenho o social, que é o eixo para que uma sociedade se desenvolva. E nós temos essa responsabilidade perante ao quadro de funcionários, aos clientes, e eu sempre falo, né, que no Bradesco nós não temos 90 mil funcionários, nós temos 90 mil famílias que recebem essas informações. Então a nossa grande crença é que, falando sobre o assunto, preparando os líderes de uma forma adequada ou cada vez mais ampliando a importância da diversidade como um propulsor de mudança, nós vamos alcançar a cada dia, subindo um degrau, nós alcançamos o que nós temos aí de mais importante, que é o respeito a toda a nossa comunidade.